Caiu em 95% o número de casos de dengue em Bauru, comparando o início deste ano com 2016. Mas o índice de infestação aumentou, por isso o combate aos criadouros deve ser constante. Para o município, queda nos casos é consequência da maior fiscalização. Para um especialista, pode ser porque mais pessoas já entraram em contato com o vírus em epidemias anteriores. Russos vêm aprimorar o conhecimento no Senai em Bauru para participar da maior competição de educação profissional do mundo. Na entrevista do dia, o coordenador do Observatório de Educação em Direitos Humanos da Unesp, o professor Clodoaldo Cardoso, faz um balanço dos 10 anos de atividades do OEDH. Começa agora a Unesp Notícias desta quinta-feira, 23 de março. Boa noite. O número de casos de dengue em Bauru diminuiu 95%, se compararmos os 2 primeiros meses do ano com o mesmo período de 2016. Mas os cuidados devem ser mantidos porque o número de criadouros ainda é alto. A resistência ao vírus adquirida pela população em outras epidemias e as ações de combate podem explicar o baixo número de registros até agora. Toda semana, agentes de saúde visitam imóveis na cidade para identificar e acabar com criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. E esse trabalho tem dado resultado. Nos primeiros 2 meses deste ano foram registrados 14 casos da doença, contra 278 no mesmo período do ano passado, o que representa uma redução de 95%. No final do ano passado a gente iniciou um trabalho de intensificação, das atividades. Então assim, a gente incluiu nos nossos trabalhos um trabalho feito aos finais de semana. Então todos os sábados a gente tem trabalhado desde o ano passado. Isso colaborou bastante porque a gente aumentou muito o número de visitas que a gente consegue fazer nos imóveis. Um outro trabalho que a gente desenvolveu também foram ações feitas no período da noite. Com o horário de verão a gente tinha a oportunidade de trabalhar das 6 às 8 da noite e nesse horário a gente conseguia abrir alguns imóveis que a gente não conseguiria abrir durante a semana normal. Se por um lado houve redução no número de casos, por outro o índice de infestação aumentou. De janeiro até agora foram visitados quase 6 mil imóveis na cidade. Em 4% deles, cerca de 240, foram encontrados criadouros do mosquito. Segundo o Ministério da Saúde, índices superiores a 4% representam risco de surto de dengue. Apesar da gente ter uma transmissão baixa agora no começo do ano, existe o risco, porque a gente tem mosquito, isso a gente vê com o nível de infestação, então a gente tem que continuar tomando cuidado, tem que diminuir o índice, e esse índice a gente diminui eliminando o criadouro. É a única forma que a gente tem de controlar índice. Então, fazendo aquele trabalho dentro de casa, percorrendo o quintal uma vez por semana, pelo menos, e eliminando criadouros. Então, dessa forma, a população colabora. No ano passado, Bauru registrou cerca de 1.400 casos de dengue e uma morte. A criação de anticorpos após o contágio com o vírus também pode ser um dos fatores que influencia a queda neste ano. A gente tem o fato das pessoas que contraem dengue ficarem imunes para aquele tipo durante a vida inteira, para outros tipos ficam imunes durante um tempo mais curto. Então, isso tudo pode ter impacto, sim, na redução de casos no ano seguinte. Lembrando que assim, o que a gente tem observado é que um ano a gente tem epidemia, tem um aumento de casos, geralmente no ano seguinte tem uma redução. Então é esperado, se não se fizer nada, que no ano que vem haja aumento de casos. Outra forma de garantir a imunização é por meio da vacina. Por enquanto, ela está disponível apenas em clínicas particulares. A vacina que está disponível hoje é uma vacina que ela é realizada assim, a gente faz a primeira dose, depois de 6 meses a segunda, depois de 6 meses a terceira. Então, o paciente leva 1 ano para ficar imune, ou seja, se a gente vai esperar ter uma epidemia para tomar a vacina achando que aquilo vai proteger, como se fosse num caso uma epidemia de gripe, isso não funciona, para essa vacina não é assim. Então, quem pensa, por exemplo, em se proteger para a dengue, para a próxima temporada, vamos falar desse modo, tem que começar a vacinar agora. O que é muito importante é tanto a autoridade sanitária quanto a população, e aí eu acho que a população tem um peso enorme,
se preocuparem em controlar os criadouros do mosquito. De uma semana para outra, a infestação pela Aedes ela muda. Então, se as pessoas deixam de ter o cuidado, você pode ter de uma semana para outra um estouro nessa quantidade de mosquitos circulando. Como a gente vê aí, a gente tem vírus circulando também, porque os casos não pararam. A gente tem menos casos, mas tem vírus ainda circulando no município. Então, é importante manter o alerta, manter os cuidados para que a gente não tenha grandes problemas. Mesmo em estação seca, é preciso atenção sim com os criadouros, porque tem previsão de chuvas ao longo dos próximos dias. Em Bauru, as chances aumentam no fim de semana. Vamos ver como fica o tempo amanhã. O tempo deve permanecer aberto na maior parte do dia em todas as regiões paulistas. Porém, são esperadas pancadas de chuvas em pontos isolados no período da tarde. Em Bauru, as chances de chover nesta sexta ainda são baixas. Agora a umidade do ar é de 49%. Hoje os termômetros variaram entre 17 e 29 graus. Para amanhã a mínima prevista é de 18 e a máxima de 32 graus. Servidores municipais estão reunidos neste momento em assembleia para decidir se aceitam a última proposta de reajuste salarial feita pela Prefeitura de Bauru. Foi mantido o aumento de 2% mais a incorporação de R$ 20 aos salários. O prefeito oferece agora aumento de 9% no abono refeição, que passaria de R$ 321 para R$ 350, e também 9% no Vale Compra, que aumentaria de R$ 360 para R$ 392. Caso os servidores rejeitem a proposta, diretores do Sincerme, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, afirmam que deve haver indicativo de greve já para a próxima semana. Depois do intervalo, você vai saber por que russos estão passando uma temporada no Senai em Bauru. Eles vieram aprender com os bauruenses para chegarem competitivos ao maior torneio de educação profissional do mundo. Voltamos num instante só. O Senai em Bauru agora tem alunos russos. Os intercambistas vieram atraídos pelos bons resultados conseguidos pela unidade local na maior competição de educação profissional do mundo. Ana Belikova presta atenção em cada detalhe que compõe o desenho virtual. Com precisão e técnica, dá forma ao projeto na mesa de trabalho. Ana mora na Rússia e está no Brasil há um mês. Formada em design gráfico, a jovem aprimora os talentos no Senai Bauru e percebe a diferença no ensino entre os dois países. A escola é melhor do que eu esperava, aperfeiçoada, os equipamentos são modernos, eu gosto de tudo aqui. Na Rússia temos mais a parte teórica e aqui a parte prática. Eu gosto muito. A preparação da Ana tem um motivo. Em outubro, ela vai participar da World Skills, a maior competição de educação profissional do mundo, que reúne cerca de 60 países e mais de 1.000 participantes. Neste ano, o evento será realizado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Ana está confiante na vitória por conta das habilidades adquiridas no Brasil. Os professores aqui são ótimos, perfeitos. Eles ajudam a fazer as tarefas de maneira mais rápida e eficaz. Além da Ana, outros 5 estudantes russos estão em intercâmbio no Senai. O destaque da escola na World Skills é um fator que chama a atenção da comunidade internacional. Em 1995, nós fizemos o primeiro campeão mundial. O Brasil fez através do Senai de Bauru. De lá para cá, nossa escola tem tido excelentes resultados. Em 2015, tivemos um resultado diferenciado também, que nenhuma escola tinha feito 2 campeões na mesma edição. A nossa escola fez 2 campeões, além disso, um deles foi o melhor de toda a competição, entre 1.200 competidores e 60 países. Isso chamou a atenção, obviamente, dos russos, eu imagino. Os russos têm ampla bagagem teórica e tecnológica, mas precisam otimizar a organização do tempo e dos procedimentos para a realização de tarefas. Para ajudá-los, o segredo está em dinâmicas que exigem concentração e foco. Os alunos aprendem a fazer fazendo, repetindo, aperfeiçoando. Mas, além disso, nós também temos algumas atividades extracurriculares
que é para desenvolver a competência desses jovens na solução de problemas, ou então em situações difíceis, diferenciadas, por exemplo, alta temperatura, baixa luminosidade, trabalho com equipe, principalmente para que um confie mais no outro, desenvolvimento intelectual, emocional, todos esses aspectos influenciam muito na vida do competidor, principalmente na hora da prova, que ele se depara com situações adversas. Esses outros 3 estudantes russos buscam aperfeiçoar o que sabem sobre algoritmos e eletrônica avançada. O idioma diferente é um desafio para quem ensina e para quem aprende. Mas com o apoio de intérpretes, o resultado é certo. A maior dificuldade, primeiro de tudo, é o idioma, né? Principalmente porque é russo, né? Já fica bem difícil a gente entender o que eles estão falando. Aí fica nessa dificuldade, né? Às vezes traduz direto para o inglês, ou às vezes a gente usa intérprete, né? Mas aí, normalmente, as palavras não são completas, né? Porque muitas áreas técnicas, às vezes, eles não entendem ou a gente não entende. Mas é bem legal. E também tem bastante diferença na parte cultural, né? Porque o que pra gente talvez seja uma piada ou alguma coisa comum, pra eles às vezes não é, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado nesse ponto, né? Maxim Kadnikov é prova disso. Com formação na área eletrônica, ele vê no sistema de ensino brasileiro a relação próxima entre professores e alunos, algo que deve ajudar na WorldSkills. Eu acho que a escola Senai tem muita experiência em preparar os estudantes participantes da WorldSkills, então o treinamento daqui pode me ajudar a vencer a competição. O intercambista retorna à terra natal em 2 semanas e já sabe o que vai levar para a Federação Russa. Quero levar o conhecimento, a sabedoria e a experiência de preparação dos campeões. E para quem também quer se aperfeiçoar profissionalmente com o Senai, vão abrir na próxima segunda-feira as inscrições para 2 cursos gratuitos. São 64 oportunidades para os cursos técnicos de eletromecânica e edificações nos períodos da tarde e noite. Sobre esse assunto eu converso com Ademir Redondo, que é diretor do Senai Bauru. Ademir, quais são os requisitos para participar desses cursos? São 2 cursos técnicos gratuitos. O eletromecânica é no período da tarde, 32 vagas, pré-requisito o aluno ter concluído o ensino médio, primeiro ano do ensino médio apenas, ou mais. Já o curso de edificações é no período da noite, 32 vagas, e aí o aluno tem que ter concluído o ensino médio. Qual é o período das inscrições? Como os interessados podem se inscrever? Tem alguma taxa? Tem uma taxa de R$ 46. O aluno entra no nosso site, que é bauru.sp.senai. Lá vai ter inscrições para cursos técnicos. Ele também pode vir aqui na secretaria da escola, que fica na rua Virgílio Malta, 1122. Nós temos os terminais para facilitar a sua inscrição. E o período é do dia 27 de março ao dia 18 de abril. Depois da inscrição tem algum processo seletivo? Já tem previsão de quando começam as aulas? Sim, no dia 21 de maio, é um domingo, vai ter uma prova. Essa prova é a nível de primeiro ano do ensino médio. Então, quem está terminando o ensino médio, é importante lembrar também que o curso vai começar no segundo semestre desse ano. É um curso de 2 anos, 1.500 horas, ele é gratuito. E o aluno faz todas as tarefas, usa todas as máquinas que o Senai tem, e não tem nenhum custo. Ele vai ter que apenas comprar os materiais didáticos, que são os livros ou apostilas. Ademir, muito obrigado pelas informações. Murilo Barbosa para o Nesp Notícias. No próximo bloco, você vai conhecer o trabalho do Observatório de Educação e Direitos Humanos da Unesp, que está completando 10 anos. Vamos receber o coordenador do Observatório, o professor Clodoaldo Cardoso. Voltamos já já. O Observatório de Educação e Direitos Humanos da Unesp comemora 10 anos agora em 2017. Surgiu com a proposta de propor intervenções voltadas à formação de uma cultura de respeito aos direitos humanos. Para fazer um balanço das ações do Observatório ao longo dessa década, a gente recebe o coordenador, o professor Clodoaldo Cardoso. Professor, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço mais essa oportunidade da gente bater um papo sobre direitos humanos. É isso aí, professor. E o viés de atuação do Observatório, nós já falamos aqui em outras oportunidades, é pela educação.
Em 2 níveis diferentes, gostaria que o senhor explicasse, né, como que é essa atuação. O Observatório é um projeto criado em 2007, né, dentro de um contexto mundial de avanço dessa ideia de educação em direitos humanos, e no Brasil também, que ele atua em 2 frentes. Uma frente junto à comunidade, principalmente na área de educação formal, a escola, e outra dentro da universidade, né? Pegando as 2 pontas, vamos chamar assim, né? E na comunidade ele desenvolve um projeto já há 8 anos, um projeto sistemático, né? De educação infantil em direitos humanos, trabalhando com crianças da primeira infância, criando um método como trabalhar valores, né, nessa faixa de idade, né? E temos um material já produzido nessa área e também outras participações na comunidade bauruense, né? Esse projeto em escolas é na rede municipal? Na rede municipal. Nós temos um núcleo dentro da Secretaria de Educação, Núcleo de Educação e Direitos Humanos, que tem algumas escolas piloto, onde a gente aplica e vai multiplicando essa ideia. E no outro nível? No nível da universidade, a grande nossa meta é inserir essa ideia de educação em direitos humanos na formação universitária, né? Principalmente para desenvolver um compromisso da universidade e dos futuros profissionais quanto ao respeito à dignidade humana, né? Em vista de uma sociedade mais igual, mais justa, né? Igualitária, e plural, democrática e fundamentalmente solidária, né? Quer dizer, não é apenas um compromisso pessoal das pessoas, mas um compromisso profissional, né? E para isso, dentro da universidade, vai tendo um avanço institucional da ideia, como criando frentes de estudos, núcleos, eventos. Nós temos projetos de pós-graduação já em andamento, né? Hoje nós temos uma produção bibliográfica, temos uma revista, né? Então isso vai crescendo dentro de um programa institucional. E com essa nova reitoria, nós vamos dar um passo grande também para avançar esse projeto. E esse trabalho extrapola também os limites aqui do Brasil, né? Falando nessas parcerias, o observatório ele é vinculado, não é, professor, a um órgão internacional da Unesp. Isso permite com que o observatório tenha pontos de contato em outros países, inclusive. A ideia de educação de direitos humanos é uma ideia mundial e que na América Latina ela já tem aí 20 anos, né? Ela tem um centro na Costa Rica, né? Hoje o Observatório participa de uma rede latino-americana de educação de direitos humanos com encontros bianuais, né? E também eventos internacionais, né? Como houve no Chile, em dezembro, um evento internacional sobre educação de direitos humanos. Quer dizer, o Observatório ele atua localmente, mas ele está intimamente ligado ao que ocorre no mundo e no Brasil em questão de educação em direitos humanos. Não é um projeto isolado de Bauru, da Unesp, mas é um plano que existe nacional. Existe no Brasil uma associação que o Observatório pertence e participa dos seus encontros, né? E aí a gente vai trocando experiências. Inclusive, todo o trabalho é fundamentado em textos, em normas e referências internacionais, mas nacionais também. Isso, nós temos, vamos destacar assim, 3 documentos, né? Um documento internacional de 2005 da ONU, via Unesco, né? Um plano mundial de educação de direitos humanos. Nós temos, o Brasil acata essa ideia e publica em 2006 o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. E o MEC publica, esmiuça esse plano para as várias faixas, educação infantil, fundamental
e superior as diretrizes nacionais da educação e direitos humanos, isso em 2012. E nesse terceiro documento, o Observatório já estava em pleno vapor de trabalho, nós participamos da confecção desse documento. Colaboraram também. Colaboramos com a redação desse documento, que teve uma contribuição, uma participação grande da sociedade brasileira. O professor já citou, tem a publicação da revista, né, do Observatório, o professor trouxe aqui exemplares, a gente vai mostrar a revista interdisciplinar de direitos humanos, e ela está acessível, pode ser lida integralmente pela internet também. O Observatório ele tem um método de tudo que produz, todas as atividades, elas estão disponíveis no seu site. O site, colocando Observatório de Educação e Direitos Humanos no Google, já tem acesso. E lá nós temos tanto a produção da revista, nós temos livros e temos uma biblioteca virtual grande que nós disponibilizamos, de uma pesquisa grande no Brasil e no mundo, para quem quiser pesquisar essa área. Então, como o Observatório está dentro de uma faculdade de comunicação, nós temos uma produção grande de vídeos e programas de rádio. Que podem ser baixados baixado e ouvido todos. Nós temos quase 50 programas de rádio, de 15 minutos, que podem ser reproduzidos em rádios, que a gente envia a comunicação para as rádios do Brasil, e ele está disponível no site do Observatório. Professores podem levar para a sala de aula essa discussão. Pode levar para a sala de aula. Nós temos um boletim eletrônico que soltamos mensalmente para as escolas, né, via comunicação virtual. E assim o Observatório, embora esteja em Bauru, ele tem essa ação na comunidade e tenta articular dentro da Unesp os vários programas de direitos humanos que já existem, até existiam antes do Observatório, como o programa da mulher, do negro, né? E esses programas o Observatório procura articular, e incentivar, e dialogar, criar núcleos, e aí vai avançando numa rede, não tem hierarquia, não tem determinações de obrigações, de relatório, nada. Ele trabalha num sistema de rede. Tá certo, professor. E ao longo desse ano vai haver uma programação especial em comemoração aos 10 anos. A gente vai divulgando aqui. Tem um grande evento agora, né, professor? Então, tem um grande evento internacional em maio, que será que ocorrerá em São Paulo, mas com transmissão online, né? Esse evento nós vamos divulgar, é uma grande conferência sobre os direitos humanos e a crise humanitária do mundo atual, os vários aspectos das crises humanitárias que ocorrem no mundo atual e os direitos humanos, né? E assim, durante o ano, nós vamos, em parceria com outros órgãos, né, nós vamos criando esse espaço de diálogo aí sobre direitos humanos. Tá certo, professor. Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Unesp Notícias fica por aqui. Se você quiser rever as reportagens dessa edição, é só acessar o site da TV Unesp ou a página no Facebook. A gente se vê amanhã. Tchau! Thank you.